Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema, segunda temporada. E hoje nós temos uma história linda de uma mulher maravilhosa, de dona de casa, estudante de medicina para empreendedora digital. Eu tenho a honra de receber hoje no nosso novo cenário do Shema, Meli Camargo. Que delícia estar aqui. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Que delícia estar aqui com você, viu? É uma honra receber você aqui no nosso programa. Fica à vontade. Obrigada. Fica com a gente porque essa história está emocionante. Bem-vinda à segunda temporada. Meli Camargo, quanto tempo? Meu Deus, uns 6, 7, 8 anos. Não acredito. Gente, nós temos assim uma história, né, de alguns anos atrás, né, porque ela era do nosso ministério e tinha um projeto Higos da Madrugada, onde eles entregavam alimento, um agasalho, uma coberta, né, para as pessoas em situação de rua. E Meli gostava muito, né, Meli? Você gostava muito desse projeto. E depois, quando eu tive a honra dela aceitar, porque eu fiquei ali, eu a via, mas eu ficava, ai meu Deus, chamo, não chamo, será que ela vem? E uma saudade também, né, de ter um tempo de mesa com ela. E, enfim, eu fiz o convite, ela prontamente aceitou e me contou um pedacinho da vida dela que eu não sabia, que foi depois, né, dela sair do ministério. E eu falei, meu Deus, realmente eu tinha que trazê-la. Porque Meli, ela vai contar a história dela, ela foi adotada e assim, muitos desprezam isso, né, Meli? Exato. Essa honra até de ser adotado, né? E no seu caso, assim, como foi linda a história. E aí, gente, por que eu falei do Eagles da Madrugada? Porque você vai ver que tem tudo a ver e depois ela entendeu por que ela gostava desse projeto. Meli, conta pra nós um pouquinho da sua história. E com muito prazer eu vou contar, mas antes eu quero muito agradecer o convite de estar aqui com você hoje, de estar na tua casa, de estar no teu espaço, de estar nesse lugar. Eu sei a seriedade que isso carrega, de você evangelizar e trazer palavras e histórias através disso. Sim. Então é com muita alegria que eu tô aqui com você hoje, Bispo, porque fazem muito tempo, anos que a gente não se vê, Sim. mas eu sempre carreguei vocês comigo. Vocês sabem o quão vocês foram usados na minha vida com o meu pai, que eu vou contar isso pra vocês também. Então assim, e toda vez que a gente se falava ali por WhatsApp ou por direct, eu sempre falava, Bispa, eu honro muito a vida de vocês. E eu nunca me esqueço o que vocês fizeram por mim. Então, por isso que tô aqui com ela. Eu vi ela ali, já abracei. Ai, não acredito. Fazem, 6 anos, gente, mas parece que eu tive ontem. Olha só. E é verdade, a gente até falou isso no portão. Sim. Que quando existe uma aliança, é isso, gente. É verdade. Não importa a distância, nem o tempo, né? Mas a gente tá ali, ó, conectado. É verdade. Vamos lá. O que você quer saber? Conta pra nós um pouquinho da sua infância, Tá. né? Para que a gente possa chegar, né, na sua mãe, na sua história, no Eagles da Madrugada, pra gente entender. Bom, para que vocês entendam todo esse trabalhar, essa trança toda que Deus faz e fez. Eu tive uma infância muito maravilhosa, tudo muito tranquilo. A minha família foi maravilhosa, mas tinha algo que a Meli criança carregava. Ela carregou por muito tempo. Uma ferida emocional muito grande, mesmo com tudo, porque eu fui, vocês vão entender o porquê dessa fala que eu fui, porque eu fui para um lar, fui para uma casa que não me faltou nada, não me faltou amor, não me faltou cuidado, mas eu sentia algo, porque eu venho de um processo de adoção. Então, Meli, eu me condicionei, mesmo na infância, a tudo vinculado à rejeição. Então, tudo que acontecia era vinculado à rejeição, porque eu acho que na época eu não tinha esse entendimento. Sim. Tá, Bispo? Então, eu não tinha entendimento. Tanto é que eu costumo falar que hoje, por isso que eu digo, né, o nosso passado, a nossa história, eu acredito que ela tem que ser resolvida, ressignificada e perdoada. Meli, mas quando você fez tudo isso? Acho que com 40 anos nas costas.
Porque eu falo que foi com 40 anos nas costas ou na vida adulta, pode ter sido até antes, tá, gente? Com uns 30 anos, mas para vocês entenderem que eu resolvi tudo isso quando adulta. Porque assim, desde pequena, Bispa, a gente sempre soube, tanto eu quanto a minha irmã, que nós éramos adotadas. Então assim, meus pais nunca esconderam isso da gente. Mas sabe quando falta algo? Eu acho que todo mundo merece saber a sua história. Com certeza. E eu não sabia. Então eu ficava criando na minha cabeça o que será que aconteceu. E eu acho que a gente sempre cria coisa pro negativo. A gente não. A nossa mentalidade, a nossa criatividade vai tudo que é de ruim. Nós somos bons nisso, né? Exato, Bispo, por que a gente não pensa coisa positiva? Não, então eu Pois imaginava que ninguém me quis. Então, eu fui criando ferida, então tudo que faziam comigo, eu falava, tá vendo? É porque não gosta de mim. Então, e aí eu fui me fechando para as pessoas. Porque eu falava assim, se ela não souber que eu não gosto dela, ela não vai me rejeitar. E eu fui criando um monte de casca. Imagina uma cebola, foi um monte de camadinha, essa era a Melly. Essa era a Melly. Então, tanto é que teve 3 fatos na minha infância que a Melly, criança, sofreu muito. Só que hoje, a Melly adulta ressignificou. Por isso que eu digo da nossa história, do nosso passado, resolvido, ressignificado e perdoado. Teve uma época na minha infância, gente, pensa. Na minha família era assim, final de ano todo mundo fazia amigo secreto. E eu lembro que tava todo mundo assim com os presentes e a Melly ali com o presentinho dela e eu vendo a movimentação, o meu nome não foi colocado no amigo secreto. Meu Deus. Se eu te contasse isso alguns anos atrás, eu ia te contar com aquele nó na garganta, com um sentimento de rejeição, com um sentimento de que esqueceram de mim. Como assim? Não colocaram meu nome. Então, há uns anos atrás, eu lembrava daquilo, aquilo me causava muita dor. Porque eu lembro do tipo assim, fulano tirou fulano, e eu? Não me colocaram. Então, mas hoje eu lembro, hoje eu sei, que a nossa correria de mulher esqueceu. Sim. Minha mãe esqueceu, minha tia esqueceu e tá tudo bem. Então, eu ressignifiquei muita coisa do meu passado. Que bom. Eu acho que falta isso em todos nós, né? Porque, na verdade, desde a queda, nós somos tenebrosos, né? Infelizmente. O Senhor não nos criou para isso, não nos criou para o abandono, não nos criou para a tristeza, não nos criou para a dor, para o sofrimento. Deus não nos criou para morrer, Deus não nos criou para isso. Mas, por conta da queda, quantos sentimentos negativos e ruins vieram, né? E ficam ali fazendo parte até a maturidade. Exato. Porque é só na maturidade. Aí você pensa, né? Muitas vezes a gente ouve falar de pessoas que foram adotadas e rejeita os pais adotivos e faz os pais adotivos sofrerem e tanta coisa. E a gente fala, meu Deus, quanta ingratidão, né? Só que se você for a fundo da história, a grande verdade é exatamente isso. A pessoa, ela precisa conhecer a história dela, ela precisa entender a história dela, ela precisa perdoar a história dela, porque se você não perdoar... Eu me lembro que na primeira temporada do Shema, nós tivemos aqui uma querida e ela falou algo assim tão tremendo, ela precisou voltar para a cidade onde ela morava para perdoar a cidade. Lembra disso, diretor? Para perdoar a cidade. E quando ela fez isso, a vida dela, deslanchou e tá lá, linda, maravilhosa até hoje. Então, nós precisamos, às vezes nós julgamos muito, né? Nós olhamos, nossa, como assim, quanta ingratidão, né? Porque, na verdade, é uma honra ser adotado e adotar. Porém, há necessidade do entendimento da história, porque todos nós temos uma história, independente se é adotado ou não, né? Mas e aí? Conta. Eu acho isso muito precioso que você falou, mas assim, gente, eu acho que no meu caso, pelo menos na minha história, eu só consegui isso também, que eu vou contar para vocês, que é o que a Bispa também falou, porque eu tive ambientes e pessoas que me proporcionaram essa maturidade.
Então, para que vocês entendam assim a cronologia, então a Amélie nasceu, a Amélie foi adotada, foi para uma família maravilhosa, mas tinha algo que ela foi crescendo, sempre achava que as pessoas a rejeitavam, sempre achava que ela não era boa o suficiente, então ela se fechou. E aí meu sonho, como a bispa falou, meu sonho era fazer medicina, e aí eu passei numa faculdade de medicina, mas eu não levava as coisas a sério, eu fui uma adolescente um tanto quanto, um pouco bem, aprontei muito com meu pai, com a minha mãe, então cheguei à faculdade de medicina e no meio da faculdade de medicina eu conheci meu atual esposo. Então no 3º ano de medicina eu engravidei. Olha isso. E foi numa época assim onde minha família, meus pais estavam passando por uma dificuldade financeira muito grande. O meu sogro e minha sogra também. Eu falei, meu Deus. E aí eu nasci numa cidade pequenininha, interior de São Paulo, Andradina, uma cidade com 60 mil habitantes. E aquela menina do interior, cheia de crenças que não faziam o menor sentido, que hoje eu enxergo isso, vem para São Paulo. E assim, não sei, mas assim, o pessoal do interior, ele é muito acolhedor. Então lá você conhece o dono da padaria, você abre conta. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falei pro Paulinho, Paulinho, eu posso abrir uma conta no açougue? Ele, Meli, que mundo que você vive? Aqui vocês não abrem conta? Não, então eu achava todo mundo muito frio e eu fui me fechando cada vez mais. Eu não conhecia Cristo ainda. E aí a minha sogra, ela frequentava uma igreja, foi onde eu comecei a ir, foi onde eu conheci Jesus, foi onde eu me batizei. Foi onde as coisas começaram a fazer sentido e foi onde Deus começou a colocar pessoas no meu caminho. É por isso que eu falo, a gente consegue essa maturidade espiritual porque a gente tem pessoas para nos guiar e para nos ensinar e para nos orientar. Então eu gosto muito de falar que eu tive ali nessa minha jornada que eu estava bem complicada como pessoa mesmo. Uma pessoa que a bispa conheceu, o pastor Ozanam. O pastor Ozanam e a irmã Silvia Sinfono, eu falo que ele foi meu pai na fé, foi ele que me ensinou muita coisa. A irmã Silvia me ensinava coisas básicas, gente, que eu, Meli, não sabia. E ela falava, minha filha, você não pode dar brecha pro seu marido. Minha filha, você tem então coisas assim que hoje eu vejo que é tão fundamental para uma mulher, mas eu não sabia. E eu tive isso no ambiente certo, com as pessoas certas na época. E aí as coisas foram acontecendo na nossa vida, na minha e do Paulinho, e chegou um momento que eu conheci a Bispa Paulo, o apóstolo João, e assim, foi num momento nosso muito difícil também. E quando eu falo que eu honro muito a vida deles, eu falo que eu aprendi uma ousadia na fé com vocês. Eu aprendi a subir monte com vocês. Eu lembro que a gente subia monte meia-noite, descia 6 horas da manhã. Então eu aprendi muitas coisas com vocês no ambiente igreja e na parte da fé também. E eu lembro que uma vez fez um frio tremendo em São Paulo e a minha filha mais nova, Maria Clara, falou, mãe, olha isso, tem pessoas morrendo de frio. Aí eu lembro que eu comprei um tanto de cobertores e eu falei com o apóstolo, falei, apóstolo, vamos doar cobertor? Ele, vamos, guerreiro. Eu falei, apóstolo, eu lembro disso perfeitamente. Eu falei, eu vou tentar levantar dinheiro com umas amigas pra gente entregar além. E aí eu lembro na época que eu levantei um valor, eu lembro que a gente foi no mercado, a gente comprou um tanto de coisa, a gente veio aqui pra igreja. E eu vi o movimento das pessoas. Eles pegavam arroz e faziam a mistura. E a gente começou entregando um pão com presunto e queijo. E de repente estava entregando comida. E de repente, eu falava, gente, o que é isso? E esse movimento cresceu. Eu lembro que foi ali também que eu aprendi que eu falava morador de rua. E foi ali no ministério que eu aprendi com vocês que se fala pessoas em situação de rua. E aí eu comecei, eu falei, gente, e eu lembro que nessas idas nossas, ia um monte de carro, uns 5 carros assim, um carro com bebida, um carro com comida, e as pessoas desciam. E eu tinha uma paixão por aquilo, eu me sentia viva fazendo aquilo, eu tinha uma identificação e eu não entendia. E eu creio que cada um nasceu para algo. O meu marido, ele ia dirigindo e ele ficava ali dirigindo. E eu descia, ele falava, meu, espera, você já desce na frente de todo mundo. Eu já descia, eu já chegava, oi, vó. E aquilo ali, eu nunca tive medo, nunca, eu abraçava, eu fazia tudo. E eu nunca entendi o porquê dessa conexão. Eu nunca entendia. Eu lembro que teve uma vez que a gente fazia... Bispa, me lembra, a minha memória também tá. A gente vinha Mariporã. Ela fala. A gente vinha Mariporã, a gente ia Franco da Rocha, a gente ia fazendo assim, ó.
e parava lá em Guarulhos, na igreja Isso. ali de Guarulhos, no centro, tinha uma igreja, a gente parava, terminava com uma oração e cada uma seguia o seu caminho. E eu lembro que tinha uma vez que tinha um senhorzinho deitado e eu falei assim pra ele tava todo machucado, com o pé machucado, eu olhei aquilo, falei, vô, você vai me prometer que você não vai tirar isso do pé. Aí eu tirei minha meia e coloquei nele, eu falei, não. Aí eu fui correndo no carro, falei, Paulinho, que tênis que você tá? Ele, não. Eu falei, por favor, me dá. Aí ele tirou o tênis, aí eu cheguei, vô, olha isso, eu consegui um tênis. Aí eu coloquei o tênis dele, eu pedi, falei, por favor, não tire esse tênis. Aí eu lembro que eu falei, vou deixar 2 marmitas com você, hein? Você come hoje e come amanhã. Então isso me deixava viva. E saber que hoje esse projeto tem o nome Eagles da Madrugada, né? Já alimentou inúmeras, milhares de pessoas. É uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, Bispa, que assim eu vejo que Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Ele cuida, né? Deus cuida. É verdade. Ele cuida, mas pessoas precisou acreditar lá Sim, atrás e vocês é foram verdade. essas pessoas que acreditaram nisso, entende? E para que vocês entendam, como eu falei que eu vim de um processo de adoção, nessa minha jornada, o meu pai adotivo, ele foi assim um amor da minha vida. Ele foi um homem assim excepcional. Então, teve um momento na minha vida que meu pai ele estava muito doente mesmo. E eu lembro que eu estava num culto, numa quarta-feira, e eu liguei pro meu pai e falei, pai, a gente pode aí fazer uma oração? E aí meu pai falou, né, porque ele não conhecia Cristo. Meu pai, ele falava que ele ia na igreja quando tinha casamento. Eu, tá bom, pai. Aí depois de uns 5 minutinhos ele ligou, ele falou assim, quando que você vem? Aí eu lembro assim, gente, perfeitamente. Na época eu virei e falei, apóstolo, ele falou, quando que a gente vai? Aí ele falou, sábado a gente vai, guerreira. Eu falei, pai, a gente vai sábado. Eu falei, gente, a gente vai sábado. Aí eu não lembro, não sei se você se lembra, a gente foi pra sua casa, eu e o Paulinho. A gente dormiu na sua casa. A gente foi pro monte. E no outro dia cedo, a gente fez Mairiporã Garça. Foram mais de 600 quilômetros rodados. E assim, eu sei que primeiramente é Deus, é tudo, é a honra e glória do nome dele, mas vocês foram um instrumento. E eu jamais vou esquecer o que vocês fizeram na minha vida. Porque se eu pude retribuir o que meu pai fez comigo lá atrás, do sim dele, estava nos planos de Deus, mas ele permitiu isso no coração dele. Sim. E vocês foram um instrumento. Ai, foi lindo. Porque a gente chegou em Garça e eu lembro que a bispa ministrou a vida do meu pai, ele aceitou Jesus e a bispa falou assim, seu Ivan, a gente vem sempre preparado. Você lembra? A gente vem sempre preparado. E a bispa tava lá com as roupas do batismo, explicou sobre o batismo pro meu pai. E aí ela falou, seu Ivan, o senhor quer? Ele falou, eu quero. Que jeito? Não E podia aí, batizar. Não podia, gente, porque depois você vê com o diretor, se dá pra colocar a foto aqui, gente, pra vocês verem como meu pai estava. Ele estava muito debilitado. Muito. Ele tinha um problema pulmonar muito grande, ele não tinha um pulmão. O outro já estava, ele estava muito, muito, muito debilitado. E ele andava com o balão de oxigênio. Com o balãozinho de oxigênio. Eu falei, gente, agora a gente vai colocar ele numa piscina, não tem como. E aí a maturidade ali, sabe, espiritual, discernimento. Foi lindo. E o batismo dele foi no chuveiro. No chuveiro. Foi no chuveiro, porque ali ele ficou protegido, ele não tomou friagem. E eu lembro que ele sentadinho assim, ele tava numa ânsia para que aquilo acontecesse. Ele procurava o registro assim, calma, pai, calma, calma. E vocês batizaram o meu pai. Foi lindo, foi assim uma experiência extraordinária e única. Deus preparou aquele dia único, lindo, né? E nós tivemos a honra de fazer o batismo dele e no chuveiro. E alguém, né, alguma pessoa pode falar assim, mas é válido? Foi válido, foi muito válido. Porque, gente, de verdade, acha mesmo que eu vou me preocupar em pegar a pessoa, levar até uma piscina, a pessoa que não podia, levar até a piscina
e perder a oportunidade, como ela não pode ir, então não vai batizar, perder a oportunidade de um chuveiro é uma água. É uma água. O ladrão da cruz sequer foi batizado. E o que o Senhor falou para ele? Tem lugar para você lá no paraíso. Hoje mesmo eu resolvo isso. Então naquele dia era o paraíso dele. Aquele dia foi o paraíso que o Senhor preparou para ele. E nós o batizamos e foi lindo, foi emocionante. Mas Deus ainda fez um a mais. Porque quando ele nos recebeu, ele estava com oxigênio e ele não estava comendo. É verdade. Ele não estava comendo. Pois este homem, depois do batismo, ele se sentou à mesa. Porque Deus faz coisa na mesa. Deus tem milagre na mesa, Mary. Ele se sentou à mesa, sem o trem lá, sem o balãozinho de oxigênio. E ele comeu. Ele não estava se alimentando, ele comeu. E quando fomos embora, ele nos acompanhou até o portão sem o balão de oxigênio. E foi lindo. Foi lindo. Depois ele voltou no médico, eu soube que ele voltou no médico, o médico não entendeu o que aconteceu. E foi lindo. Foi assim um presente de Deus para nós. Um presente de Deus. Um religioso vai falar, não foi válido. Eu falo, diante do Espírito Santo de Deus, foi válido porque foi a estratégia que o Senhor deu. O céu desceu naquela casa, naquele banheiro, naquele dia. Exatamente. E nós somos muito gratos a Deus, a você, por termos tido a honra de batizar o seu pai. Foi lindo. Foi, e eu tenho plena convicção que foi mais do que válido, que era assim que tinha que ter sido. Sim. Até para quebrar um tanto de crença que é imposta pelo homem. Sim. Porque eu creio também que cabe a nós vigiar. A gente não podia fechar os olhos para a condição que ele estava. Sim. E a gente não pode escandalizar o evangelho. Então, ali, a sabedoria bradou mesmo. E foi assim que Deus fez, através da vida de vocês. Nossa, e foi Deus, maravilhoso. Né? E eu lembro depois que a gente tem até a foto, ele estava sentadinho assim na poltrona, com a bermudinha, com a camiseta. Foi literalmente assim, tirado um fardo, um peso que todos esses anos ele carregava. E aí meu pai ficou 1 ano com a gente depois do batismo e depois Deus recolheu ele e mais um momento você estava comigo, porque depois de 1 ano eu tive um sonho. Eu lembro perfeitamente que eu acordava, eu estava dormindo e aí tinha um ambiente, meus primos falavam assim, você não vai entrar? E eu falava, aonde? E eu chegava, meu pai estava sentado e eu falava, pai, e ele falava assim, minha filha, esses últimos 3 dias foram muito difíceis para mim. Eu preciso ir embora. Eu falava, pai, ele falava assim, eu não quero que você chore, pois hoje eu sei que Deus existe. E eu acordei com aquele pires na garganta, eu falava, Paulinho, meu pai vai morrer. Ele, Meli, não é assim, porque meu pai ficou muito doente no final, né, depois desse 1 ano todo. E ele tinha voltado para o hospital e foi angustiante aquilo. Eu lembro que eu liguei para a bispa. Eu lembro que depois desse sonho eu liguei para a bispa e falei, bispa, meu pai vai morrer. Ela, calma, filha. Sempre quando acontece algo, Deus nos avisa. Mas pode ser que seja daqui a 1 dia, 1 ano, 10 anos. Calma, vamos orar. Calma. E eu, calma. Mas eu tinha aquilo. Isso foi numa sexta, sábado, domingo, o meu pai faleceu. E eu não tava lá em Garça. Então, assim, e eu lembro que foi uma época que eu tava muito ativa na igreja. Uhum. E eu entrei numa confusão, porque eu falava assim, como assim? Agora que eu tô fazendo tudo, agora que eu tô... Eu tive uma briga, né? Eu questionei muito, eu falava, mas agora que eu tô aqui e servindo e tô fazendo e o Senhor vem e mexe em algo tão precioso para mim, como assim? Como assim? Então eu tive um momento muito difícil e vocês me acolheram nesse momento para que eu passasse por esse luto, por esse deserto, para que eu não ficasse sozinha. E eu lembro que quando aí eu fui ver lá meu pai, e quando eu voltei era um domingo e tinha culto. E eu lembro que meu líder na época falou, Meli,
porque eu lembro que aquele dia eu ia estar servindo, ia ficar nas laterais da igreja. Tava lá com a minha calça preta, com a minha blusa preta, com o logo em amarelo. E aí ele falou pra mim, Meli, fica no banco hoje. Mas eu falava, não, me deixa hoje trabalhar. Eu falei, eu não fico nas laterais, mas me deixa lá no fundo hoje, por favor. Hoje eu preciso ficar em pé. Porque eu precisava. Aquele dia, eu precisava. Então, assim, onde muita coisa foi ressignificada ali, sabe, Bispa? E é por isso que eu falo com tanto amor deles, gente, porque no dia mal, e o dia mal veio várias vezes nessa época da minha vida, vocês estavam ali, do meu lado. E é por isso que eu acho tão precioso e tão importante e tão sério sobre ambiente e sobre pessoas. Eu não acredito que Meli, tá, gente? Eu não acredito que a gente vence o ambiente. O ambiente vence a gente. E se eu resistir muitas coisas é porque eu estava no ambiente certo, com pessoas certas, que pregavam que era certo. Então aqui fica meu questionamento para vocês. Em que ambiente vocês estão? Quem vocês estão ouvindo, principalmente nessa onda agora do digital, onde é um tanto de coisa colocada ali no digital e nem tudo que reluz é ouro. E muita coisa, então a gente fica presa na narrativa de um monte de gente e muitas vezes a gente acha que a nossa história não importa. E aí foi onde eu conheci pessoas, que eu vou chegar agora, eu acho que um dos momentos assim que eu mais ressignifiquei tudo foi onde eu conheci muitas pessoas, depois muitas mulheres ali também tementes ao Senhor, um grupo de amigas onde a gente buscava mesmo. E eu lembro que essas minhas amigas, a gente fez assim, vamos fazer uma viagem, só as mulheres? Eu falei, vamos. E reuniu 10 mulheres e nós fomos para um sítio, onde mal pegava a internet. E o nosso foco ali, Bispa, naquela viagem, foi sem roteiro. Era onde a gente se permitisse ser vulnerável. E eu tava até falando com uma amiga dessa ontem, e eu falei, Paloma, faz tempo que a gente não se fala assim, como fazia tempo que a gente não falava. Eu falei, mas eu acho que é algo que perdura e é tão genuíno, porque a gente se conheceu sem amarras. A gente se conheceu apresentando nossas maiores perebas. Você conheceu a Meli cheia de pereba. Então eu não precisava fingir que eu era uma pessoa. E lá nesse lugar, Bispa, teve um dia que a gente tava assim, numa sala como essa. E aí eu falei pra ela, meninas, eu preciso contar o que aconteceu. E elas falaram, conta. Eu falei, eu tava em casa. E num domingo. E meu celular tava assim, sabe quando o celular fica assim, fica chegando um tanto de mensagem? Você faz assim. E aí eu recebi uma mensagem assim, acho que somos irmãs. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Paulinho, olha isso. Acho que somos irmãs. Aí eu falei, oi, é a Meli. Eu lembro que minha cabeça ficou tudo tão confuso. Eu falei, oi, é a Meli aqui. Aí ela falou, oi, Meli, aqui, eu prefiro não falar o nome, tá? Aqui é fulana, então eu tô entrando em contato com você porque chegou uma mensagem pra mim de que você tá procurando a gente. E aí na hora eu acionei a Má. A Má foi a mulher que criou a gente, ela trabalhava em casa. Tanto é que quando eu cheguei, ela que deu meu primeiro banho. E eu liguei desesperada pra ela, eu falei, Má, tem uma pessoa me chamando aqui, falando que é minha irmã. Má, que história é essa? Aí a Má falou assim, Fia, a Má tá com 70 e poucos anos nas costas. É a Má que tem essa história, é a Má que sabe essa história, só conversa. E foi ali que eu entendi que a Má, de uma maneira muito genuína, ela fez essa ponte, que ela ficou com medo de levar isso com ela em algum momento. E aí eu falei pra essa moça assim, eu falei, olha, eu vou ser muito sincera, eu não tô procurando ninguém. Mas, me conta o que você sabe. Porque assim, lembra que eu falei sobre um tanto de crença e na minha cabeça assim, a pessoa não me quis, ela me deu, então tá tudo certo. Então eu não vou forçar nada, eu não vou buscar por algo. E eu criei uma história na minha cabeça para que eu aceitasse doesse menos. E eu lembro que ela me contou. Ela falou, Meli, nós somos em 5 meninas. Meu Deus. Nós somos em 5 irmãs.
E aí ela foi contando cada uma de cada pai. E ela falou, a nossa mãe biológica, ela até usou assim, eu não gosto desse termo, mas ela não é uma pessoa normal. Ela é neurodivergente. Ela conseguiu estudar até a 4ª série. Ela já tentou suicídio 3 vezes. E ela foi me contando um tanto de coisa. Eu fui falando, meu Deus, meu Deus. E aí chegou um momento que ela falou assim, Meli, se eu posso te falar algo, é que Deus te poupou de uma vida de muito sofrimento. Quando eu li aquilo, bispa, o áudio dela era muito longo, mas quando eu li aquilo, eu fui pro quarto, eu chorava tanto. Eu chorava tanto, porque assim, eu falava, Deus me desculpa, Senhor me desculpa. Senhor me desculpa por todas as vezes que eu questionei. Senhor me desculpa. Foi ali que aquela frase, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, nunca fez tanto sentido na minha vida. Mesmo em meio aos meus questionamentos, mesmo em meio às minhas dores, eu falava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí ela virou e falou assim pra mim, ela falou, Meli, ela tentou ficar com você até o último dia, mas ela não teve ajuda. Ela tentou com o pai dela, ela tentou com as irmãs dela, mas ela não teve ajuda. E aí ela falou assim, bispa, ela diz que ela ouviu o seu choro e lembra dele até hoje, mas ela não chegou a ver o seu rosto. E foi ali que eu entendi que eu fui entregue por amor. E recebida em amor. E eu contei ali para as meninas e eu fiquei com aquela história na minha cabeça durante muito tempo. Eu agradeci muito ela. Aí eu falei, você vai comentar que você me achou? Aí ela falou assim, eu só vou comentar se você me autorizar. Eu falei, eu prefiro que nesse momento você não fale nada, porque assim, é uma decisão muito séria. Porque assim, eu precisava entender tudo, eu precisava, sabe, colocar toda, era um tanto de história. Uma revolução ali num de repente, gente, né? E eu fiquei com medo de chegar assim no de repente e talvez ela criar expectativas. Então eu sei que é um cenário muito delicado. E naquela viagem ali com as meninas, por isso que eu falo de ambiente onde você se sente segura, onde você sabe que se você cair, uma pessoa vai te levantar, vai estar ali do teu lado. E eu mandei uma mensagem para essa minha irmã biológica que entrou em contato comigo. E eu falei para ela, eu lembro que eu escrevi um trecho. E eu queria ler para vocês o que eu escrevi e colocar o áudio, que eu acho que isso... Você empresta meu celular, linda, por favor? Que eu falei para ela, eu pensei muito esses dias e eu gostaria que você lesse essa mensagem para ela. Porque o que ficou na minha cabeça foi assim, eu preciso tirar esse peso dessa mulher. Sim. Porque hoje ela não conversa com o pai, hoje ela é uma pessoa só, não conversa com as irmãs, só que não foi sobre o pai, não foi sobre o não das irmãs, foi sobre o propósito de Deus na minha vida. Sim. E eu precisava que ela enxergasse isso. Eu precisava que ela visse que Deus fez infinitamente mais do que ela imaginou. Eu imagino o peso que ela não carregava em todos esses anos. Eu fui falar com ela, hoje eu tô com 42 anos, eu fui falar com ela 2 anos atrás. Então essa história tem um lapso de 40 anos. Meu Deus. O que essa mulher em 40 anos não se questionou, não se julgou. Sim. E aí, bispo, eu falo que eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Porque Deus ouviu a oração daquela mulher. Sim. E eu precisava que ela visse que mesmo ela achando que enquanto Deus mantinha o silêncio, Deus trabalhava. Porque ela estava aqui, talvez pensando no que aconteceu com aquela menina e cadê aquela menina e orando por aquela menina e talvez ela sentia o silêncio de Deus, só que Deus não estava em silêncio e aqui Ele estava trabalhando muito na minha vida. Então eu precisava que ela ressignificasse Deus na vida dela. Era isso que eu queria. E aí eu falei o seguinte para ela. Quanto ela acha, por isso a importância de muitas vezes nós não questionarmos o silêncio de Deus, mas entendermos que
Ele está trabalhando. Por mais que a gente não esteja vendo, talvez você está passando por uma situação dessa, da Meli. Porque o intuito do Shema, desse programa, é chegar até pessoas que precisam ouvir a história de uma outra pessoa para de repente olhar e falar, uau, é a minha história. Se Deus fez, Deus certamente fará na minha vida também. Então Deus parecia que estava em silêncio, mas o Senhor já estava trabalhando. Ele já estava trabalhando. Aqui é a Amélia. É assim que me chamam, mas meu nome de batismo é Maria Amélia. Eu pedi para que lesse essa mensagem para você. Eu quero que você saiba que Jesus é bom, que Ele cuidou da minha vida em todo o tempo, que Ele sempre esteve ao meu lado. Você me entregou a Jesus e Ele me colocou em um lugar de muito amor, cuidado e nunca me faltou nada. Eu quero que saiba que eu honro a sua vida. Muito obrigada por sua coragem, muito obrigada pela minha vida. Se hoje estou aqui é porque você permitiu que isso acontecesse, mesmo em meio à sua dor. Você me colocou em cima da sua dor e eu não consigo imaginar a sua dor. Mas a partir de hoje, eu oro para que você não sinta mais essa dor, esse julgamento, esse peso, porque você fez o melhor por mim. Eu te perdoo, você não me abandonou, você não me deixou, você não virou as costas para mim. Eu sempre soube desde pequenininha que eu era adotada. Você me permitiu conhecer um homem maravilhoso, que foi o homem que Deus preparou para ser meu pai. Ele fez tudo por mim. Tire de cima das suas costas todo o peso que essa história carrega e saiba que esse era o plano de Deus para as nossas vidas, que Deus é bom. Ele ouviu suas lágrimas e colheu cada uma. Deus ouviu seus pedidos. Muito obrigada. Que Jesus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, traga para você a paz que excede todo entendimento. Sinta-se abraçada com todo o amor do mundo. Meli. E aí eu mandei essa mensagem. Aí a minha irmã biológica me respondeu. Ontem foi aniversário dela. E acredito que Deus tenha preparado isso como um presente para ela. E aí ela me respondeu em um áudio que eu vou mostrar para vocês o áudio dela. Eu acho que eu vou colocar aqui perto do microfone para sair. Oi, Amélia. Eu fiquei muito feliz da Ariana ter... Eu não consigo falar. Eu fiquei muito emocionada pelo seu perdão. Ontem foi meu aniversário. Presente que Deus me deu. Eu não consigo falar. Obrigada de coração. Eu tô muito emocionada. Obrigada, tá? Que Deus te abençoe, sempre esteve nas minhas orações. Deus alivia, mas a cicatriz fica. Mas eu tô bem. Eu tô bem. Obrigada de coração. Obrigada mesmo. Eu fiquei muito emocionada, não consegui falar no momento. Eu não consegui falar no momento. Mas obrigada, tá bom? Eu tô muito emocionada. Eu tô aqui trancada dentro do banheiro. Eu não quero que a Ariana veja. Eu tô muito emocionada. Obrigada de coração, tá? Obrigada mesmo pelo seu perdão. É o que eu peço para Deus, que Ele me perdoa. Como eu te falei, Deus alivia a dor. Mas a cicatriz fica. A cicatriz fica. Mas eu tô feliz. Feliz por você. A gente respeita o seu tempo. Vou te respeitar. Vou te respeitar. Entendeu? Vou te respeitar. A gente te respeita. E obrigado de coração. Tá bom? Quando eu fiquei sabendo que o seu nome era Maria, foi na época que a Ariana descobriu que ela, sabe, e
e seu nome ia ser Maia. Mas eu tenho que ser forte, eu ergui a cabeça, eu tenho que ser forte, muito forte. Obrigada por tudo, tá? Desculpa que eu tô emocionada. Eu tô emocionada, tá bom? Obrigada por tudo, de coração. Que Deus que te abençoe, você e as crianças, sua mãe, sua família. Que Deus te abençoe, tá bom? Obrigada por tudo. E obrigada para Deus por Ele me ouvir. Obrigada de coração. Nossa, que forte. Bispa, quando eu ouvi isso, falei, meu Deus. E ali eu entendi que eu tinha resgatado uma identidade, entende? Eu tinha fechado muitas portinhas na minha história. Eu tinha ressignificado muita coisa. E ali eu entendi que eu precisava fazer isso. E eu já escutei esse áudio várias vezes, porque cada vez que eu ouço, eu tenho um discernimento diferente. E esse finalzinho, e obrigada a Deus, porque Ele ouviu as minhas orações. Eu fico imaginando, são 40 anos. Depois de 40 anos. Então eu fico imaginando essa mulher 40 anos orando. Meu Deus. Então eu não sei o momento que você está passando, mas a oração. E Deus nunca se manteve em silêncio. Talvez seria um momento que ela tinha um discernimento para ouvir isso. Porque tem um trechinho que eu acho que é fundamental que eu compartilhe com vocês, até para vocês entenderem a minha identificação com o projeto. Quando o pai dela ficou sabendo que ela estava grávida de mim, ele colocou ela para fora de casa. Então a minha gestação foi na rua. Uau. A Helena, ela foi uma mulher em situação de rua. Então a minha gestação toda foi na rua. E eu nasci no Amparo Maternal, que é uma casa para mulheres em situação de rua. Então eu acho que é dali, só pode ser dali. A minha identificação e aquele meu amor e aquela minha empatia, aquela minha compaixão com aquelas pessoas. Meu Deus, quando você me contou a história, e assim, me emocionei muito, né? A gente falando ali por telefone e eu chorando horrores, porque me arremeteu a Agar. Agar, ela foi também lançada fora. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus ouviu o choro do menino. A sua mãe ouviu o seu choro. Deus ouviu o choro do menino. E aquele menino não foi lançado fora. Aquela mãe não foi lançada fora. Existiu toda uma história até os dias de hoje, de Ismael. Então, eu achei assim muito, muito incrível. E eu precisava compartilhar no Shema essa história. Porque quantas Agar não tem? Talvez até assistindo esse programa. Quantas Agar? Deixa eu te falar uma coisa, Agar. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu o choro do menino. Nossa, que lindo, meu Deus. E isso foi fundamental porque eu entendi que nunca houve rejeição. Isso foi uma crença que eu coloquei para mim e eu fui ressignificando muitas situações. E eu acho fundamental a gente saber a nossa história, a gente entender tudo. Então hoje é muito precioso isso para mim. Eu entendi e eu admiro muito essa mulher. Admiro muito essa mulher e a coragem dessa mulher, porque eu fico imaginando uma mulher em extrema vulnerabilidade, em situação de o que era mais óbvio para ela era o aborto? Ceifar tudo isso. Era mais prático? Então eu honro muito a coragem dela e foi muito especial para mim. Mas e é aqui que eu tô hoje, totalmente vivendo essa nova fase. Isso mudou muito a minha casa, tenho mudou certeza. muito. Eu com meu marido, eu com as minhas filhas, porque hoje
eu sou uma outra pessoa, sabe, Bispo? Foi como eu te disse, eu fechei muita janelinha, fechei muita portinha. E eu acho que quando eu fechei esse ciclo, algumas coisas começaram a acontecer. Hoje eu morava em Guarulhos, hoje não moro mais em Guarulhos, a gente se mudou. E Deus foi nos apresentando pessoas muito diferentes, onde a gente nunca imaginou estar. E hoje a gente preserva muito o que você falou sobre mesa, o quanto uma mesa ela cura, o quanto uma mesa ela é preciosa, quanto uma mesa é preciosa. Então hoje é assim que eu tô. Que lindo. E depois de toda essa emoção, né? Que é onde a gente fica aqui em prantos, você estava me falando da sua menina, porque quando eu conheci a Meli, existia, né, esse sonho da medicina que foi interrompido, e eu até falei uma época para ela a respeito disso, você vai voltar e vai ser médica, e por que não, né? Mas os planos de Deus são muito maiores. A palavra do Senhor diz que eu sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de guerra. Para quê? Para trazer aquilo que você deseja, só que debaixo de paz. Debaixo de paz você tem um desejo e você vai alcançar esse desejo, mas do meu jeito, no meu tempo. E sabe que é mais precioso do que uma herança, é um legado, né? E Meli deixa, né, esse legado em Cristo para os filhos, para as filhas, na verdade, das meninas lindas. E aí a Meli mudou totalmente, né? Foi para a área digital, que eu quero que você me conta como foi isso, né? Certamente debaixo da instrução do Senhor. Mas a filha agora vai ser médica. Conta pra nós isso, que coisa linda. Os filhos, eles vão realizando sonhos que a gente, né, não realizou por algum motivo, né? Exato. Meu sonho de criança era ser médica. Era meu sonho. Meu Deus. Aí eu prestei faculdade, passei. Lembro que eu comentei aqui com vocês que eu fiz a faculdade de medicina, mas engravidei e não concluí. E aí foi o que me trouxe para São Paulo e eu entendi que talvez se eu tivesse concluído aquela faculdade, Jesus ia estar muito longe da minha vida. Porque foi aqui nessa mudança, né, que eu conheci. Mas a minha filha tem 18 anos e passou na faculdade, tá no primeiro ano de medicina. Eu falei, lindo. Gente! Olha isso. Aí eu até coloquei outro dia nos stories que eu falei, meu Deus, que ela chegou toda animada com as fotos. Aí eu peguei a minha foto e a dela. Eu falei, nossa, tá muito melhor. Tá assim uma versão muito maravilhosa. E é assim que Deus faz. Sim. E foi assim, muito, muito maravilhoso. E a gente chegou no digital, Bispa, porque assim, teve uma época da nossa jornada que mais uma vez vocês estavam, e eu vou te recordar, que eu lembro que uma época a gente passou por uma dificuldade financeira muito grande, muito grande. E eu lembro que a gente tinha um carro. E aí eu lembro que chegou um momento que a gente ia vender o carro. O meu marido estava tão desesperado que foi uma época que foi muita provação. E ele chegou, ele falou, vou vender o carro. E eu lembro que o apóstolo falou assim para ele, guerreiro, com Deus é assim, ou você confia, ou não confia. Porque ele tinha recebido uma palavra de que não era para vender, de que as coisas iam clarear. E o que o apóstolo tentou colocar na cabeça dele aquele dia com aquela fala que hoje a gente tem esse entendimento é, quem tem uma palavra, tem tudo. Se agarre a essa palavra. E eu lembro que eu falei, Paulinho, é verdade, com Deus é assim, eu confio, não confia. E com aquela imaturidade da época, mesmo com aquela imaturidade que a gente ainda estava começando nossa jornada na fé, a gente escolheu confiar. E foi onde as coisas começaram a clarear e eu ficava em casa cuidando das minhas filhas e o Paulinho ia pra rua trabalhar, vender. E eu falei, gente, eu vou vender bijuteria na internet. Vou vender biju, eu adoro isso aqui, adoro rede social, vou vender biju. E eu lembro que eu fui na região da 25 de março e no Brás tem vários fornecedores ali de peças maravilhosas. Se você, mulher, tá em casa querendo fazer uma renda extra, precisando se mexer, se mover, 25 de março, ladeira Porto Geral, tem lojas ali maravilhosas que vendem peças com banho maravilhoso,
você começa e coloca no digital e você vai ver que as coisas vão acontecer. Que foi o que eu fiz. Eu lembro que ele me deu um dinheiro, que era o que a gente tinha, fui lá, comprei um tanto de peça e comecei a anunciar. E começou a vender. E começou a vender, e começou a vender, e começou a vender. E eu lembro que uma vez, num processo nosso que a gente passou, ele, Meli, eu tô precisando de X dinheiro. Eu falei, Paulinho, eu tenho uma bolsinha aqui, eu guardo essa bolsinha até hoje, que ela é como se fosse uma âncora pra mim. Eu tenho uma bolsinha aqui, vê se dá o dinheiro que tem aqui, às vezes ajuda. E ele, você tá em casa vendendo biju. Bispa, eu fazia naquela época coisa de 15, 20 mil reais por mês. Uau. Vendendo biju, só que eu não tinha conta. Porque a minha intenção, na verdade, nunca era mover financeiro. A minha intenção na época era me sentir útil. A minha intenção na época era ser vista, porque eu ficava em casa. Ele trabalhava na rua, eu ficava em casa com as meninas, então eu conversava com criança. Então era muitas vezes 3, 4 horas da tarde, eu tava com um rococó na cabeça assim, eu olhava e falei, gente, eu nem tomei banho, meu Deus, eu queria conhecer gente, eu queria falar, não que o que eu fizesse não era bom, era maravilhoso, mas eu falava, gente, eu queria fazer algo. E aí eu comecei a ver que as meninas iam comprar biju, as minhas clientes, e era mais assim um bate-papo, que nunca foi sobre as bijus. Nunca foi sobre as bijus. E eu lembro que eu sustentei a casa, eu segurei a casa 4 meses com as minhas bijus. Meu Deus. Na época era Meli Biju. Tudo naquela bolsinha. Tudo naquela bolsinha. Ele trocava meus cheques, eu guardava, e eu não gastava, eu ficava tudo ali. E a gente segurou, a gente honrou nossa casa com as bijuterias. E aí ele tava na telefonia, não deu certo. E aí ele foi e montou a agência. E aí, um dado momento, um cliente nosso falou assim, poxa, eu queria mexer com o Instagram. Isso foi em 2017, 2015, 2016. Eu queria mexer com o Instagram. Ele, não, tá bom, vou vender Instagram. Aí ele falou, Meli, você vai fazer o Instagram do cliente? Eu, oi? Como assim? Ele, você não faz pra você, das bijuterias? Eu falei, eu faço, mas tipo, é meu, das minhas biju, vou assumir uma empresa. Ele falou, Meli, vai. Eu falei, tá bom, eu vou então. E aí foi muito no feeling, foi muito... E aí é o que eu falo, gente. Respeita a essência que você carrega no coração. Porque hoje a gente tem uma agência, hoje nós estamos, graças a Deus, é tudo para honra e glória de Deus. Eu não sei te explicar porque eu tô debaixo da graça dele. E assim, eu hoje, 2026, com a agência, eu volto lá atrás, em 2015, quando eu fazia as minhas publicações. O que mudou, Meli? Nome. É o que mudou. Eu lembro que naquela época eu falava assim, eu lembro que uma vez eu falava assim, gente, eu preciso mostrar minhas peças novas na internet. Aí eu chamei minhas 4 melhores clientes na época. Eu falei, o que eu vou dar pra elas? Já sei, vou dar um ensaio fotográfico, só que eu não tinha recurso pra isso. Aí eu liguei pra uma maquiadora que eu conheci, pra uma fotógrafa. Vocês querem fazer uma parceria comigo? Você faz a foto, você faz a maquiagem, eu te dou as clientes. A probabilidade delas comprarem de você depois vai ser muito grande. E aí, para um salão de beleza, eu preciso de um espaço bonito. Posso? E aí, eu apresento o salão para as minhas clientes. Hoje a gente fala o quê? As collabs de sucesso. O que naquela época eu fui? Eu tava buscando parceiro, eu tava buscando gente para me ajudar. Então eu sempre me movi pelo sentimento, pela sensibilidade. Né? Então assim, siga a sua sensibilidade. E aí foi onde eu fui pra agência, e aí eu comecei a cuidar do Instagram desse cliente. E eu vou falar que eu abri mão pro time da agência cuidar do Instagram desse cliente recentemente, que eu tinha um apego emocional tão grande, porque era tipo um filho. Era o seu bebê, né? Meu bebê, eu achava que ninguém fazia como eu, e eu fazia, e às vezes ai meu Deus, e quando falou, Paulinho falou, Meli, por favor, passa, gostou, viu? E eu, de vez em quando eu vou lá, olho, dou meus pitacos, porque assim... É o seu bebê, né? Meu bebê, foi muito especial. Então, hoje fez tudo isso nas nossas vidas. E como você consegue conciliar tudo isso? Trabalho, igreja, filhos, marido, o seu chamado, como que você dá conta de tudo isso? Bom, eu fiquei, dessa época que eu entrei para a agência, eu fiquei muito assídua e muito intensa com meu esposo,
Só que chegou um momento nessa jornada que foi onde a gente saiu de Guarulhos. Uma época a gente montou a agência em Alphaville e a gente ficava Guarulhos-Alphaville. Então a gente fez esse trajeto Guarulhos-Alphaville durante 2 anos e voltava todos os dias. Chegou um momento que eu não via mais as meninas, não via acordar, não via dormir. E aí foi quando a gente sentiu no coração, vamos tentar. E foi onde a gente mudou para Alphaville, a gente fechou a unidade de Guarulhos e concentrou tudo em Alphaville. A gente mudou nossa vida para lá. Quando eu cheguei em Alphaville, foi tudo muito lindo, maravilhoso, mas eu costumo dizer o seguinte, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade limpa, é uma cidade linda, é uma cidade segura. Mas eu falo que Alphaville é uma cidade perigosa, porque é muito fácil de você perder o seu coração ali em Alphaville. E sou apaixonada pelo digital, Bispa, eu trabalho com isso, eu acredito, nós estamos aqui conversando através do digital. Então, na mão de quem sabe usar, é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Mas na mão de quem não sabe usar, ela é um perigo. É um perigo. Então, assim, quando a gente chegou em Alphaville, essa coisa que as pessoas às vezes vendem na internet, de muito acesso, de muita prosperidade, de milhões, essas coisas, sabe? Então, por isso que eu falo que Alphaville é uma cidade muito perigosa para você perder o seu coração. E a gente chegou lá em um dado momento na agência, eu amo a agência, eu amo o nosso time, amo todos ali. E chegou um momento que eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, traga pessoas para que façam o que eu faço. Porque eu tô sentindo que eu preciso voltar para a minha casa. Senhor, traga pessoas para que seja um braço para o meu marido. Senhor, traga pessoas que acreditam no nosso propósito. Senhor, traga pessoas, eu comecei a fazer essa oração. Para que eu pudesse voltar para minha casa. Para que eu pudesse, porque o meu questionamento muitas vezes era assim, Senhor, se lá no meio daquela situação, o Senhor me tirou daquele ambiente, qual o teu propósito na minha vida? Sim. Eu preciso exercer de uma maneira diferente aquilo que o Senhor me confiou. Mas para isso eu preciso voltar para casa, voltar para o meu joelho no chão, voltar a passar algumas coisas, eu preciso. E eu tive esse entendimento. E Deus preparou, trouxe pessoas maravilhosas que fazem muito além do que eu fazia, assim. Deus preparou tudo. Então hoje a Meli, ela tá em casa, ela tá cuidando das meninas, a Meli tá se dedicando à palavra, porque uma coisa que eu tive o entendimento também é que eu sou batizada há anos, mas eu nunca tinha lido a palavra. Eu conhecia a palavra das pessoas me contarem. Ouvida. Então hoje eu tenho esse discernimento, então hoje eu tenho meu tempo, hoje eu estudo e hoje eu tô buscando cada vez mais. Porque eu já ousei sair desse lugar e desse lugar eu não saio mais. Então hoje eu sou essa pessoa mesmo que tô ali em casa e equilibrar os pratinhos a gente nunca vai conseguir, a gente tenta equilibrar ali marido, casa, mas eu entendi, voltando para minha casa, que o quanto é importante o papel da mulher ali dentro. Sim. Que muitas vezes é menosprezado por ela mesma. Com né? certeza. Na verdade, você voltou ao jardim. Né? O Senhor algo que o Senhor tem falado, inclusive comigo, nesse tempo você vai voltar ao jardim, eu vou te levar de volta ao jardim. E tem sido assim um tempo muito incrível. A palavra do Senhor diz que de tudo que a gente deve guardar, guarde seu coração. Então você foi muito sábia, porque você não saiu assim, marido, eu não quero mais, chega, já deu. Não, você saiu debaixo de oração. E a mulher sábia é isso, ela ora para estar, mas ela ora para sair. Por quê? Porque a mulher sábia, ela entende o tempo e as estações. Essa é a sua estação. Então a mulher sábia entende o tempo e as estações. Quando você está fora da estação, gente, dá muito ruim. Olha só, Meli, eu vim para Mariporã já tem 20 anos. E há uns 18 anos, mais ou menos, eu comprei uma samambaia. Minha samambaia, ela ficou conhecida. Esses dias ela foi para a internet, minha samambaia. Foi para o Instagram. E
linda, samambaia de metro, assim, você deixava ela no alto, ela vinha até o chão, e a moça, bem cheia, e a moça falou assim, olha, não pode vento, não pode sol, não pode encostar no chão porque queima. Gente, foram 18 anos de peleja com a tal da samambaia. Eu consegui deixar a bonita com 2 fios assim. Ela era maravilhosa, ela ficou com 2 fios por anos. Nós mudamos 1, 2, 3 vezes e a samambaia comigo. Quando o Senhor falou que estava me levando de volta ao jardim, o Senhor me trouxe para esse condomínio onde moramos. A primeira vez foi nesse condomínio. E o sinal que o Senhor nos deu, você está no lugar certo, no momento certo, na estação certa, foi o quê? A samambaia. Em uma semana, quando você for embora, você vai conhecer a minha samambaia. Em uma semana, de 2, foram para 13 hastes. Nossa. Em uma semana. Uma semana. Eu tô aqui há 2 meses. Faz agora 2 meses que eu tô aqui. Ela tem várias hastes. Ela tem acho que 15, se eu não me engano, 20, sei lá. E eu já preciso elevá-la porque ela já está chegando no chão. E o que Deus falou comigo, gente, Deus fala quando você tem sensibilidade, quando você para ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo fala como falou com você. Ei, chegou a sua estação, volta para o jardim. Eu fui regar minha samambaia e quando eu olhei aquilo, sabe o que o Senhor me disse? Quando você está plantada no lugar certo, você floresce e você frutifica. Nós saímos daqui desse condomínio sem a direção, porque nós saímos com os olhos. Talvez seja sobre isso o estar em Alphaville, são os olhos e o coração. Nós não guardamos o nosso coração e saímos com os olhos. E o Senhor nos trouxe de volta para esse condomínio e falou, agora você está no lugar certo, no tempo certo. Vai florescer. E essa samambaia tá linda e maravilhosa. O que eu tô dizendo com isso não é que eu vou passar o resto da minha vida aqui até a volta de Jesus. Não. Existe um tempo e nós já sabemos o qual. Porém, entenda a sua estação. Entenda o seu tempo. Entenda o seu lugar em Deus. O seu lugar em Deus vai dar fruto. Vai florescer. Vai ser coisa linda. Que lindo, Meli, que lindo. E hoje as meninas estão tendo o prazer de ser cuidada pela mãe. Ai, que lindo. E tantos menosprezam essa coisa de, eu estou em casa. Meu Deus, gente. Nossa, sabe que nós fomos criadas para estar em casa, né? A queda nos tirou de casa, mas nós fomos criadas para estar em casa. Você está no lugar certo. Ainda que certamente em algum momento você ajude, sim, né? Não, mas eu passo lá de vez em quando. Eu sou sempre ativa nos grupos dos clientes, no grupo ali, tô sempre... Na verdade, continuo lá, mas de uma maneira completamente diferente. Sim. E eu acredito que hoje eu tô muito mais inteira lá, porque o olhar para lá hoje, para a agência, para a empresa, é outro, com mais sensibilidade. E eu entendo mesmo que foram mover um agir de Deus mesmo para eu voltar para casa, igual a bispa estava falando, mas é importante, igual a bispa disse, que Deus fala com a gente o tempo inteiro e Ele fala, Sim. só que muitas vezes a gente não tá sensível para ouvir. E tem algo também muito importante que tudo isso carrega, que é o processo. O processo. Às Não vezes respeitamos, às vezes a gente acha que caminhar com Cristo tá ali, é uma vida imune de problema, imune de adversidade, mas não, muito pelo contrário. A gente passa pelo processo e é ali que Ele molda o nosso caráter. Sim. Eu acredito, bispa, que um dos planos de Deus assim, para as nossas vidas é que a gente se assemelhe cada vez mais com Cristo. Certamente. E para isso Ele precisa forjar o nosso caráter. E eu costumo dizer lá em casa assim que ninguém cresce no carnaval. Ninguém cresce no carnaval. Então quando vem ali, eu só falo assim, Senhor, me dê entendimento, me dê maturidade, me dê sabedoria, Pai, para eu passar por isso. E me ensina, Pai, me ajuda a aprender logo que eu preciso aprender. Porque, me ajuda a aprender logo. Porque a gente vai ser assim, até a volta, a gente vai estar aprendendo. Jesus, e eu gosto de falar também que a gente está aqui para crescer, evoluir e servir. Sim. O resto é consequência, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Então hoje eu sou essa pessoa. Que lindo. A forja, ela não é fácil, Não. mas ela é extremamente necessária para um crescimento. E só entende a forja
quem para e ouve. Na nossa correria, a gente não quer saber de ouvir. Hoje de manhã eu estava orando e falando algo com o Senhor, fiz uma oração que há muito tempo eu não fazia, e inclusive por crianças e pelo instituto que nós queremos, né, pela ONG, enfim. E aí o Senhor me deu um nome. Aí eu falei, meu Deus, que lindo, porque é quando nós estamos sensíveis que Ele vai entregar. Ai, Deus não fala comigo. Criatura, você não para ouvir. Você só quer falar. Querer, pedir. Mas nós precisamos estar prontas para ouvir. E tem hora que o que a gente vai ouvir, a gente não vai gostar. Não quer. Por quê? Estamos sendo forjadas. Meli, que foi tempo lindo, gostoso, obrigada. que tempo maravilhoso, mas ainda não terminamos, porque nós temos agora um bate-bola. Meu Deus. Para conhecer mais um pouquinho da Meli. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Meli, um sonho. Que eu possa cumprir com maestria aquilo que Deus me confiou. Eu quero chegar lá, bispa, e falar assim, Meli, você fez, você conseguiu. Então esse é meu sonho, que eu possa cumprir aquilo que Ele me chamou para fazer. Lindo. Um lugar? Minha família, minhas filhas e meu marido é o meu lugar. Um arrependimento. Um arrependimento é ter um dia, ter colocado álcool na minha boca. O álcool, ele me fez vivenciar experiências que eu não quero voltar. Então, um arrependimento grande é ter um dia botado álcool na minha boca. Uau. Uma frase de efeito. Toma um cafezinho comigo hoje. Por quê? Essa frase nunca fez tanto sentido e significado pra mim. Porque eu acho que quando alguém te chama pra tomar um café, é um momento que vai te levar à mesa. E é um momento que vai te levar a conversas muito profundas. É verdade. Que foi o que você falou, depois a gente vai tomar um café e eu tenho certeza que ali vai ser um momento muito profundo. Então, por trás de toma um cafezinho comigo hoje, se alguém virar pra você e falar, toma um cafezinho comigo hoje, vá, porque essa pessoa tá precisando colocar algo pra fora. Lindo, lindo, gente. E eu sou aquela que amo sair pra tomar café. Até mesmo eu comigo mesma. Amo. Jesus pra você é? Pai. Meu pai é meu porto seguro, é de onde eu não saio mais. Amém. Meli, foi lindo demais. Obrigada, eu amei. Chorei, pensei que eu não ia parar de chorar, tava aqui segurando. Foi assim, revelador, lindo, emocionante e como nós vamos, como a gente estava falando, né, agora há pouco, que cada pessoa maravilhosa que o Senhor traz aqui nos faz chorar e fala com a gente. A sua história falou muito com cada um de nós aqui. Pode ter certeza disso, e eu tenho certeza que você que está assistindo foi abençoado com essa história e com o final feliz dessa história, com toda certeza. Deus desenhou essa história. Talvez você não esteja entendendo, como eu já falei aqui, o silêncio de Deus, o propósito de Deus, mas não tenta entender não, apenas viva e confie. A palavra do Senhor, ela nos manda confiar. Talvez você seja apenas uma samambaia fora do lugar, mas chegou a estação de você ir para o lugar certo.